Meu nome é Felipe Braga. Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. Nós somos o Pod Direito. Além de ter um convidado super especial, a gente trouxe um mendigo. Poxa, a blusa aqui, ó. Vê que blusa é essa aqui. Vê que blusa é essa aqui. Não, vê que blusa é essa aqui. Brooksfield, minha filha. E falando nisso, Brooksfield, dá um patrocínio pra gente. Eu acho que essa blusa eu que te dei. Ah, não, foi uma azul, né, que eu te dei? Foi azul. Foi Burberry. Foi Burberry. Não, mentira, mas eu dei duas. Eu dei uma com o nosso convidado, Ian Bastos. Iago Bastos. Iago, quase. Não, peraí, gente. Não, É porque eu perguntei errou o nome do convidado. Iago. Acabou de perguntar. Eu entrei ainda agora, velho. Não. Ei, tira ele dali, Vitória. É Iago. E daqui pro final, vai estar uma babação de ovo esse Felipe, porque o Felipe, quando ele descobrir que o Iago é rico, Ah, tu é rico, o Felipe muda. Tu é rico? Coitado de quem é rico. Rapaz, tu é rico aí. Virou o melhor amigo do Felipe, o Felipe é interesseiro. Eu sou Aí, interesseiro, ó. Ei, Eu sou. e a gente vai falar sobre o quê? Interior e agro. Não, gente, uma coisa que eu acho legal é porque a gente tem muito essa história da advocacia, como é a advocacia na capital, e eu acho que é uma curiosidade das pessoas que não moram no interior, de como é essa advocacia no interior. Não só do estado de Rondônia, mas de todos os estados aí. E o Iago, ele é um grande advogado do interior do estado, e ele vai falar sobre a experiência dele. Mas antes eu queria saber um pouquinho quem é Iago Bastos e não Ian Bastos. Ian, quase é a mesma coisa. Ian, ele tá com tanta saudade de ti, Fala um Ian. pouquinho da tua trajetória, por que é direito. Beleza, pode Fala um deixar. pouquinho. Primeiramente aí, pessoal que tá assistindo o Pod Direito, né? Uma honra eu estar participando aqui. Muito obrigado pelo convite, Vitória. Tava esperando aí esse convite. Inclusive o Pod Direito tá famoso já também no interior, né? Olha O pessoal aí. Aí tá mesmo, carregando, aí vocês nossa. E, assim, o Iago é um jovem advogado do interior do estado de Rondônia. Eu moro em Ariquemes, né? Cheguei em Ariquemes aí em 2010, fiz o meu ensino médio lá, passei em Direito para a Universidade Federal de Rondônia, fui para Cacoal, estudei, voltei e onde eu comecei a minha carreira, né? Exerci a minha carreira da advocacia. Estou no 5º ano de advocacia lá no meu município. E é isso, sou essa pessoa aí, estou trabalhando, né? Como muitos advogados aqui do estado. E indo pra cima. E qual é a tua área de atuação? A minha área de atuação Desde principal hoje... seguindo a pergunta, desde o início, queria isso? Na verdade, eu iniciei a faculdade sem muito norte, né? Porque eu meio que passei no curso de Direito. Na época, eu tava assim, meio em dúvida entre Direito e Engenharia. E tudo eu a ver, escolhi né? para fazer Direito porque... tudo assim, bem parecido as duas. E eu escolhi Direito porque era no estado de Rondônia, né? Se eu fosse fazer Engenharia, eu ia ter que ir para outro estado. Né? Comecei a carreira comecei a estudar Direito, né? E aí, com a faculdade, eu resolvi... Bem no final já, quando eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, estagiei em vários órgãos públicos, eu resolvi que eu ia advogar. Abandonei a ideia de concurso e passei a ter esse ideal de que era advogar. Né? A gente estava conversando, né? Acompanhei uns podcasts de vocês, até acompanhando do Alex e do Felipe, o menino da... Ainda bem que tu Do erra os Bruno, nomes das pessoas do também. Do Bruno. E a gente falando, eu vi eles falando sobre a construção da carreira, aquela carreira desde o início da faculdade. Onde a pessoa vai, né, e já vai se preparando para a advocacia, isso super válido. Né? Acho lindo também. Super concordo, porque você já vai criando uma estrutura para quando você iniciar na carreira da advocacia, você já ter, né, a sua estabilização, você já saber para onde ir. E no meu caso foi totalmente o contrário. Eu me formei, voltei para Ariquemes, e como eu saí de Ariquemes com 16 para 17 anos, até minhas amizades que eu tinha naquele período, depois que eu voltei da faculdade, 5 anos depois, já não eram as mesmas, e muita gente que eu não conhecia, e praticamente tive que começar do zero ali em Ariquemes. Certo. Né? E nesse início de carreira do zero, eu aprendi muitas coisas, né? Nesses 5 anos aí de exercício da advocacia lá no interior. Eu aprendi, tive que aprender, né, meio que forçado, como que funcionava, qual que era o time, como é que eu poderia exercer minha profissão, me consolidar na advocacia. E hoje eu me considero uma pessoa que está estabilizada, já tem um norte, já tem uma direção,
Abri meu escritório há 2 anos, né? Trabalhei 3 anos de forma avulsa, né? Em parcerias. E hoje eu posso dizer que eu sou advogado na Eric Emes e tenho já a minha estrutura aqui. Algo que eu construí do zero mesmo. No criminal. No interior e na carreira criminal, da advocacia criminal principalmente. E qual é a grande diferença de atuar no interior? O que você acha que tem diferencial, assim? Às vezes você conhece todos os clientes. Eu vou usar essa palavra, mas a gente não pode nem usar, né? A palavra captação. Mas assim, como que você faz para conquistar? Prospecção de clientes. O interior, ele é muito assim, o pessoal... fulano, desse jeito. Aqui na capital o cara sai daí, é antipático. É um pessoal muito mais tranquilo. Cara, a palavra que define a diferença da advocacia do interior para a capital é a proximidade. A proximidade com os clientes, a proximidade com os outros advogados, a proximidade com o juiz. Ali todo mundo conhece todo mundo. Quando você protocola uma petição, né, junto ao fórum, até o juiz, o serventuário da justiça, ele pega e fala, nossa, poxa, esse advogado é novo, né? Porque eles conhecem todos os advogados, mundo, né? O pessoal da cidade conhece, entendeu? Então, a maioria das pessoas... nessa área da justiça e até a própria população em si são muito próximas. Então a proximidade define mais, né? Porque torna também muito apaixonante, muito contagiante essa advocacia do interior. Porque é muito olho no olho. A advocacia do interior ela é muito mais a advocacia moda antiga do que a advocacia nos grandes centros, né? Você vê que hoje nos grandes centros nós temos um investimento tecnológico muito grande para a questão da advocacia. Nós temos publicação em rede, nós temos... né, essa questão de Google DS, Google ADS, Instagram, Facebook e tudo mais. O interior ele ainda continua dependendo dessa advocacia olho no olho, porque as pessoas são muito próximas. A advocacia do interior é aquela que o senhorzinho, numa casa previdenciária, por exemplo, acorda às 6 horas da manhã, ele tem 3 compromissos, né? Ir na lotérica, fazer o joguinho, passar na feira, tomar o café e conversar fiado, e no advogado ver como é que tá o processo previdenciário dele. Que ele foi semana passada e o advogado falou pra ele assim que tava no prazo pro INSS contestar. 30 dias úteis. Aí ele passa lá todo dia. Assim, não adianta é o principal compromisso dele. Não adianta vir porque não vai ter novidade. E ele passa lá pega a bicicletinha e tá lá na frente do escritório, 6 horas da manhã. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, porque também se você faz uma coisa boa, o seu nome vai estar lá em cima. Exato. Mas se você faz uma coisa ruim, roda a cidade todinha. É mais fácil de você propagar o nome, tanto de forma negativa como de forma positiva, né? Com certeza. Voltando nisso, qual a maior dificuldade hoje em dia que tu vê na advocacia do interior? Cara, a advocacia do interior, ela tem muitos obstáculos atualmente. Em razão dessa proximidade, naturalmente, você tem essa questão do nome, né? O maior patrimônio do advogado, eu acredito que é o nome dele, né? E o nome do advogado no interior, ele corre um pouco mais rápido do que na capital, justamente pela questão anterior da proximidade, que as pessoas estão, né, sempre de olho, sempre sabe quem é quem e tudo mais. Então, o profissional do interior, ele tem que se exigir um pouco mais, porque todo o serviço dele, ele tem que dedicar inteira responsabilidade, porque é o nome dele que está em jogo, né? E a gente que mora, por exemplo, eu moro em Eric Emes, eu não pretendo mudar de Eric Emes nunca na minha vida. Aí você imagina se no início da carreira já tiver atos irresponsáveis que podem gerar um prejuízo ao meu nome. Então, seria uma atitude muito irresponsável, né, da minha parte. Então, essa questão de zelar pelo nome é uma questão que é um obstáculo muito grande, que você tem, assim, é um desafio, né? Porque a gente tem que partir do pressuposto que todo ser humano, ele tá ali, né, diante, talvez, de um erro, de poder errar, porque errar é humano. E às vezes um erro e às vezes perder um prazo, de um cliente X que ele conhece metade da cidade, você vai ficar super queimado na cidade por conta de um ato lá no começo. Eu lembro de um erro processual que a gente fez, foi o único, eu acho, que foi até num processo da minha mãe. Graças a Deus que era minha mãe. Mas graças a Deus e graças a Deus não, porque minha mãe é a pessoa mais chata, é a cliente mais chata que eu tenho no meu escritório. Na verdade, gente, os nossos parentes, né? É terrível. Mas a mamãe, ela consegue, ela já ganhou até o prêmio, né, da cliente mais chata do escritório. Não, ela é uma boa pessoa, vou mandar um beijo pra ela. Não, a mamãe, entendeu? Ela é terrível. Mas aí o que acontece? A gente não é que a gente perdeu um prazo, é que aconteceu um erro lá no judiciário, em vez de a gente ter, né, se antecipado, a gente, enfim, permaneceu no erro. Enfim, a gente foi ver isso lá no recurso, lá pra gente tentar modificar.
Mas imagina se tivesse acontecido isso com um cliente do interior, que conhece a Sim. metade da cidade, que não é um parente. E isso daí ia manchar a nossa carreira aí pelo resto da nossa existência. Pelo menos um tempinho o pessoal ia comentar, né? E na feira, na padaria. É, porque daí não sei o senhorzinho quê. que passa na lotérica antes e na feira, depois ele vai no seu escritório, ele já passa falando mal, né? É, Aí quando já chega vai- no seu escritório é pra descer o pau mesmo. E uma, Fulano me disse ali que isso aí era causa ganha, você perdeu, hein? causa Esse é o ganha. clássico. E uma dificuldade também que eu vejo muito grande, diferente da capital, é porque assim, é muito grande o nosso estado. E querendo ou não, tem uma situação. Muita gente que atua em Ariquemes, atua em Jipa, Ouro Aham. Preto, Vilhena. Então É eu vejo, pertinho ali então também, eu aham. vejo muito disso. O pessoal, hoje de manhã eu fiz em Ariquemes, à tarde o cara tá lá em Ouro Preto. Isso. Aí eu vou dormir em Ouro Preto, vou pra Vilhena amanhã. Então, o interior não, o cara tá no escritório dele, é do escritório por fora, do fora pra casa. Exato. Isso. Lá tem A gente muito essa conversando correria. E aqui. todo mundo se conhece mesmo, né, no interior. Não tem Conhece. jeito. Você conhece o promotor, você conhece a pessoa que tá lá no júri, os jurados, provavelmente você conhece todos. Inclusive, vieram alguns convidados que falavam de júri e do interior, falavam assim, cara, os jurados a gente conhecia. Então, o jurado já chega lá, já sabendo da fama da pessoa que quem é tá sendo julgado. o que matou lá. Exato. E também a vítima que morreu. Então, por exemplo, às vezes a vítima que morreu era um mala sem alça, ele já julgou assim. Fulano de tal lá merecia morrer mesmo. Entendeu? Então a gente tem que partir desse. Entender assim, esse porque cenário, né? cada um é uma situação diferente. Na Exato. capital, é muito mais tranquilo em relação a essa situação. Porque imagina eu fazer uma audiência hoje aqui, ter que percorrer 200 quilômetros para fazer uma audiência lá, às vezes atender um cliente lá. Então eu acho que essa daí é um ponto diferente. É um ponto Eu acho diferente. que você Sim. deve se deparar com Exatamente. isso direto. A gente conversando aqui, eu acabei lembrando de uma frase, né? Semana passada a gente teve uma honrosa visita aí da Fernanda Marinella, uma das advogadas mais famosas do Brasil em direito administrativo, e ela disse uma questão que me tocou bastante, e eu vi que isso realmente tem a ver até com a advocacia, não necessariamente tão somente a advocacia do interior, mas a advocacia em geral. Ela diz que o nosso maior vendedor é o nosso cliente. O nosso cliente ele tem a capacidade de vender até mais do que nós mesmos, entendeu? E lá a gente vê isso, né? No meu trabalho que eu exerço, eu vejo isso. Muito cliente você vai, começa do zero, por exemplo, igual eu comecei, você vai, conquista um cliente, conquista outro, e aí dali a pouco tá chegando ele com um companheiro, ele com uma compadre, e você vai conseguindo aquela rede, né? Então, assim, uma questão diferente mesmo é essa questão da advocacia ser mais raiz, né? Como o pessoal diz na internet. Também tem algumas outras dificuldades que na capital, às vezes, de repente, você vai ter, mas lá no interior você vai ver com mais frequência. Né? É questão de precificação, por exemplo. Você precificar honorários, eu visualizo dessa forma, você fazer uma precificação de honorários ali no interior, muitas vezes você tem uma dificuldade maior, né? Porque as pessoas não... como tem poucos profissionais, alguns profissionais acabam fazendo mais barato. E aí todo mundo da cidade parece que sabe qual que é aquele que faz bem mais barato, entendeu? Aí, como as pessoas têm muito conhecimento ali, até mesmo no cartório, eu já presenciei situações da própria pessoa ir lá no cartório para fazer um inventário e o cartorário falar, não, tem fulano aqui, advogado, que faz, só assina para você, o organismo, a documentação, aquele só assina, você me paga tanto, entendeu? É algo também que é diferente, né? E, assim, vocês não me perguntaram, mas eu senti em falar também alguns macetes que a gente vai vivenciando com essas situações e a gente vai aprendendo. Por exemplo, se você é um advogado que pretende, ou você é um estudante que pretende advogar e começar a sua carreira exercendo a advocacia no interior, né? Tem alguns macetes que a gente vai aprendendo, que é onde a gente vai conseguindo melhorar a nossa advocacia e podendo partir até do zero, né? Claro que o ideal, como a gente já concordou, né? É a pessoa já ir se preparando para advogar. Durante a se ela tem faculdade, interesse, né? Já durante a faculdade. Pegando destaque ali. Mas assim, mesmo que você não tenha cliente no interior, por conta de você ter esse contato direto com uma advocacia mais enraizada,
com essa rede de relacionamentos, não só com pessoas, mas também você pode desenvolver com outros advogados, por exemplo, um advogado que é bem sucedido, tem bastante processo no interior, de repente você faz amizade, você faz algumas parcerias, até sempre você acha uma pessoa que você tem um processo para entrar da pessoa, mas a pessoa tem um parente que é advogado, que é o primo do não sei o quê, do vizinho de fulano que conhece e tal. E dá para você fazer parceria com a pessoa. Falar, olha, existe essa situação. O interior tem muito isso de parceria, né? Muita parceria no interior. E a parceria do interior é 50-50. A maioria. Não tem resenha, não. Não tem resenha. Meu amigo, é o seguinte, eu já fiz ações até para outros advogados lá. Ações dos outros advogados tinham direito, só que ele não trabalhava Você nessa tá área. até sabendo os valores aí no interior. Mas, Iago, eu tenho uma dúvida. Legal. Você falou sobre parceria, falou sobre essa situação aí de você sempre ter a questão de ter essa questão de ser próximo mesmo do cliente. Relacionamento social. Um relacionamento social, exato. Só que, por exemplo, eu sou uma advogada da capital e eu tenho vontade de ir para o interior, abrir um escritório no interior. Seja sincero, Iago, como né, você sempre é. Entendo. Qual vai ser a recepção? Você acha que tem realmente esse mercado? Como que é a recepção Tem. dos clientes mesmo lá? Com Porque, certeza de certa tem. forma, eles não vão me conhecer. Eles vão começar a conhecer meu trabalho Exato. do zero, né? Nós tivemos, por exemplo, o próprio Alex que comentou, né, No episódio dele. no episódio dele, né, que ele saiu daqui de Porto Velho e foi advogar lá no interior, né? Eu também mudei de uma cidade para outra, comecei do zero. Né? Você vai ganhando seu público, sai né? da capital, vai para o interior, sai de uma cidade, vai para outra e começar a advogar. O interessante é você se mostrar para a sociedade, para você se mostrar não só Na sociedade de lá, usando né? as redes sociais, para o pessoal de lá. E conhecendo pessoas, né? Começa pelos advogados. Vai na OAB, sempre está presente na OAB, conversando com os outros advogados, participando de comissões. E vê o que o pessoal não faz. Exatamente. Às vezes não tem uma especialidade que ninguém faz na cidade. Vê o mercado também, que é Exato. interessante. Tributarista, Network. né, às vezes. Eu não faço isso, mas, pô, eu faço. Vamos fechar aqui uma parceria? andar na rua, cara. Andar na vai rua. conhecendo o povo. O interior é tudo muito pertinho, disso, né? pô. É muito de andar na Exato. rua, o boca a boca, ali o tato a tato. Eu moro realmente longe do meu diferente. escritório, não gasto 5 minutos de carro. Ô, Pertinho, rapaz, cara. coisa E você boa. falou de carro, e deixa eu te perguntar, Olha. Iago, esse carro aí, ele foi consórcio ou foi financiamento? Foi à vista, meu amigo. Então, homem gente, se você não tem a condição financeira do Iago e você precisa fazer um consórcio, não pense duas vezes. Vá na Demicon, porque a Demicon tem a melhor taxa de administração. O que mais fala? Não é juros. Não é juros, Não é entenda juros, é isso. taxa de administração, meu amigo. 0,10 ao mês. E deixa 12 eu te falar ao uma ano, coisa, 12 ao lá ano. tem cafezinho, o melhor relacionamento da cidade. Eu e a Vitória, a gente foi lá fazer uma reunião. Meu amigo, olha que eu entendo um pouquinho. A Vitória tem que tirar minha mão, que eu já ia assinar aqui. Não, Thiago, vamos pensar um pouquinho, vamos pro escritório, vamos levar a proposta. Porque realmente você senta lá, você se sente acolhido. E eu acho que esse é o diferente. diferencial das empresas, principalmente quando você mexe com dinheiro, gente. Você tem que ter confiança. E falando em confiança e falando em dinheiro, Construção. você também tem que falar em construção, gente. Tem. E se E a falou gente- em construção, a gente já pensa onde? Tem Não, de tem de tudo. tudo. Não me dá um material de rasgado, construção. não. Ei, Ela já quer... E agora, o Iago, ele atua no criminal. Vai. O Iago atua no criminal e se Isso. a casa cair, o tem Se a de casa tudo cair, nós vamos pra levanta. Se a cima. casa dos teus clientes caírem, ó. O tem de tudo levanta, Tem meu de amigo. tudo, meu amigo. Aqui é tudo, velho. Telha brasileira. Telha, areia. Piscina. Telha 44 milímetros. 44? Ei, Eita, Deixa eu falar, e ele não atende só em Porto Velho, não. Interior? Tá chegando no interior também. Ei, Sim. olha aí, ó. Vai ficar na boca do povo. Olha lá. aí, Na meu. feirinha, Aceito o recebimento de honorários em Material de E materiais pra construção. construção. Olha aí, ó. Olha aí, Pablito! Vai lá, for preso, vai lá abrir um crediário, não tem de tudo e leva lá pra casa porcelanato. Olha a parceria, olha a parceria. Ei, mas... Aquelas torneiras bonitinhas, Caríssima, R$200, né? pego por 50, 60. Brincadeira, viu, galera? Mentira, tu Pegou a direita aqui. recebe amanhã. até galinha de pagamento. Mas, gente... Galinha caipira, né? Só se for galinha caipira. Se for Gente. galinha de gelo, não. Eu quero agradecer a presença do Iago. Iago, você é maravilhoso. Você sabe Obrigado. que eu te amo de verdade, de coração, porque Muito você obrigado. é um É um amigo. carisma, É um é um amigo. carisma, E ele é é muito. Gente, de verdade, sem ele foi noção. exatamente o que ele é. Só que ele é mais sem Mais filtro chato. ainda. É, Ele bem mais sem Aqui ele filtro. tá um pouco Ele foi um pouco contido, né? contido, ele manteve o decoro, graças a Deus. No Ah, final com ele certeza. desandou um pouco, mas assim, a gente Sempre conseguiu aí. dá um- Não, mas pelo nada, menos um- nada que
Iago Bastos, anotem esse nome. Ian, só isso que eu tenho pra dizer. Advocacia. Felipe já... Ian, não? E o Felipe, Agora- depois que descobriu que ele é rico, tá melhor Agora amigo vou- dele, porque o Felipe é Felipe. interesseiro. Meu BFF, meu Melhor amigo agora? Já vou pra casa dele comer churrasco lá do Porra. interior. Pra cima agora. Beijo, amigo. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, valeu.